Olá, boa tarde. Sábado, dia 13 de dezembro de 2025, 4h34 da tarde. Tema de hoje, a habitação. Não vai demorar muito tempo, vai ser muito curta a mensagem, penso eu. Primeira chamada de atenção. Os proprietários das casas, na realidade, na verdade, não são os verdadeiros donos da casa. O que é que quero dizer com isto? Quando eu sou dono de alguma coisa, ela é minha e eu não pago mais nada depois de adquirir. Eu comprei esta camisa, não pago renda para ter esta camisa. Não pago calças para ter esta camisa. Não pago calças, não pago renda das calças para ter as calças. Não pago renda dos ténis para ter os ténis. Paguei, é meu, uso e até estragar. Uma bicicleta. Comprei a bicicleta, uso e é minha. Porquê é que eu digo que a casa não é nossa? Os proprietários das casas não têm as casas. Porque eles pagam em mim. Pagam ao Estado uma tarifa, um imposto que garante ou que permite ou que dá autorização para aquela pessoa ter ali a habitação e alguém habitar nela ou não. Todas as propriedades verticais e horizontais pagam em mim. Todas. Todas. Podiam pensar no carro. E como o carro também paga o imposto único de circulação. É diferente. O carro é do proprietário. O que ele está a pagar é a autorização para circular nas estradas. É só isso. O imposto único de circulação paga a autorização para circular nas estradas. As casas, não. As casas, nós estamos a pagar a autorização para ter a casa. Para a casa existir no território nacional de um país, de um Estado. Posto isto, nenhum proprietário de uma casa é o único proprietário da casa. Então, muito bem, o Estado tem um terreno, vende o terreno, cobra uma taxa anual para aquele terreno à pessoa, ao proprietário do terreno. O proprietário constrói uma casa e vai para lá morar, continuando a pagar o imposto pelo terreno. O que é que acontece? Um ativo, que é o terreno, é transformado num passivo, a nível económico, em termos económicos. O proprietário da casa começa a ter uma fonte de despesa pelaquela casa. Isto é o que se passa no mercado imobiliário cá em Portugal, de forma transversal. O mercado de arrendamento é quase inexistente, ou seja, todos os proprietários aquilo que têm são passivos. Os proprietários o que têm é um ativo para o Estado, que eles transformam num passivo para eles próprios. Estão a perder dinheiro, têm uma coisa em troca, que é um local para habitar, têm uma casa. Quem habita na casa? Há territórios, há terrenos que nem têm nada, estão sem nada, mas pagam impostos, não é mesmo? Um ativo do Estado é transformado num passivo. Qual seria a minha sugestão? Que o ativo continuasse a ser um ativo. Como é que este ativo do terreno continua a ser um ativo? Entrar no mercado de arrendamento de forma obrigatória. Como é que eu obrigo alguém, um proprietário, a ter a casa no mercado de arrendamento? Legislo, indicando ou dizendo que os donos das casas têm que ser empresas. As empresas são as únicas entidades económicas que podem ser proprietárias de casas. E essas casas têm que estar arrendadas. Primeira questão que se põe, as pessoas têm em casa, o que é que acontecia? As pessoas têm em casa delas, já não estão a pagar ao banco, constituem uma empresa e nessa empresa fazem uma entrega da casa que eles têm à empresa. A casa passa a ser da empresa. Ou vendem e a empresa compra. Se a empresa não tem dinheiro, não tem muita lógica. Fazem uma doação, vamos por aí. Fazem uma entrega da casa ou tornam o proprietário da casa a empresa. E o inquilino passa a ser o dono da empresa também. O que é que o dono da empresa faz? Vai buscar um advogado e cria um contrato, celebra um contrato com a empresa dele
onde está previsto as condições para uma renda mensal. Essa renda, em princípio, para o inquilino de uma casa, que é a proprietária dessa casa, não há de ser nada que vá dar lucros para a empresa. Cobre as despesas todas que a empresa tem com impostos e que serão muito poucos, em princípio, porque a empresa não vai ter rendimentos. O que a empresa tem que pagar são os proprietários da casa, o IMI, vai ter que pagar um seguro para a casa, provavelmente, vai ter que pagar o condomínio, provavelmente, e criar um pé de meia para possíveis intervenções para a manutenção da casa. Isto é calculado, divide-se por 12, calcula-se a nível anual, divide-se por 12 e temos aí a renda que o inquilino paga. Se vocês forem a ver, ela não é por aí além, é uma renda é uma renda à volta dos 400, 500 euros, depende das casas, ou menos ou mais. Os IMIs não são muito altos, os condomínios varia, mas a maior parte também não são muito altos, portanto as rendas não são por aí além, para os proprietários das casas. E basicamente o que eles estão a fazer é transferir um custo que eles têm deles próprios para uma empresa. É só isso que eles estão a fazer a nível pessoal. Mas a empresa está a fazer mais do que isso. A empresa está a criar um mercado de arrendamento. Porquê que eu digo isto? Vamos imaginar que a seguir ao meu lado eu tenho a minha casa, mas por exemplo eu tenho 7 irmãos. Ou 3 irmãos. E nós decidimos todos constituir uma empresa. E além do dinheiro todo para calcular a renda mínima ou necessária para que as casas sejam pagas e seja tudo legal, os 3 vamos acrescentar mais um valor que juntos é alguma coisa significativa, que serve para futuros investimentos. Fazer uma holding familiar. A holding familiar, cada um eu e os meus irmãos temos um contrato individual com a empresa, mas há mais dinheiro dado por cada um de nós para que a empresa tenha uma folga financeira. E essa folga financeira serve, por exemplo, para criar um emprego, para alguém fazer prospecção de mercado, ou para um advogado, por exemplo, pagar custos de advogado, e serve para a pessoa, na prospecção do mercado, procurar novos investimentos, novas casas para adicionar à empresa. Estas novas casas podem ser cá em Portugal, podem ser no estrangeiro. Em Espanha temos muitas casas à venda que podem ser compradas por portugueses e fazer parte fazer parte da empresa como propriedades. O objetivo é criar um mercado de arrendamento, que ele não existe. O objetivo é deixar de haver o proprietário, que tem um passivo, a passar a haver um inquilino só com ativos. Uma empresa só com ativos. O inquilino que paga a uma empresa que só tem ativos. A empresa só tem ativos. Este é o objetivo, é que o mercado de habitação se transforme no mercado de ativos. Que a partir de agora todas as casas sejam arrendadas. Todas as casas sejam arrendadas. E aí sim surge o mercado de arrendamento. Como veem, não é assim nada por aí além. É uma coisa simples. O mercado de arrendamento cria-se ou força-se, obrigando os proprietários a criar empresas. E essas empresas a gerirem as propriedades, a arrendar as propriedades. Eu disse que ia ser curtinho. Eu penso que está tudo. Deixem-me pensar um bocado. Criar um mercado de arrendamento. Se só há casas arrendadas em Portugal, todas as casas só há mercado de arrendamento, não há mais nada. E o mercado de arrendamento vai dar um impulso à economia também, porque há dinheiro que é pago em rendas. Teria que ser pensado como é que seria taxado as rendas das casas, se calhar o facto de cada um português ter direito à habitação e o facto destas habitações não serem
do dono, de quem está a viver na casa, mas de uma empresa, se calhar podíamos fazer com que a empresa não pagasse impostos pelas rendas recebidas. Se calhar fazia sentido. Impostos de rendas, sobre as rendas. Ou seja, que as rendas fossem líquidas. Não houvesse impostos ao IMI e não havia dupla tributação. Não havia tributação pelo IMI e tributação por uma renda da casa. Era diferente. Porque é da empresa e a empresa está a ser duas vezes, mas também o proprietário também... Não, o proprietário não está a ser duas vezes... Não sei, tinha que pensar mais no assunto. O proprietário está a pagar o IMI e a receber uma renda. A empresa está a pagar o IMI e a receber uma renda. Agora há casos em que o proprietário da casa... Eu penso que vocês estão a perceber o que eu estou a querer dizer. Há casos em que o proprietário da casa usufrui da casa. E há casos em que ele não usufrui. Então se calhar repensar, uma vez que todas as casas pertenciam a empresas, ou seja, que nenhum proprietário da casa, mas os proprietários das empresas é que podem usufruir das casas, se calhar repensar a taxação das rendas. Se calhar não vale a pena taxar rendas. Seria abusivo. E aí estávamos a dar o direito a que cada pessoa tivesse uma casa, ou tivesse o direito a arrendar uma casa, e isso era suportado pelas empresas, que pagavam o IMI da casa, mas não pagavam sobre a manutenção, não pagavam impostos sobre a renda. É algo que tinha que ser pensado. Estou a fazê-lo agora com vocês. Mas é algo que tinha que ser pensado. E eu penso que teria caminhos pernas para andar esta ideia de não taxar as rendas. Taxar o IMI, se calhar aumentar um bocadinho o IMI ligeiramente, e não taxar as rendas. Eu bem sei que o imposto das rendas e o imposto de IMI vão para fontes diferentes. Mas eu também sei que, ou então diminuir drasticamente o imposto das rendas. Uma vez que todas as casas eram arrendadas, esse imposto não tem que ser muito alto. Pode ser significativo. 2%, 3%. Um número residual. Porque todas as casas em Portugal eram arrendadas. É como garantir que cada carro que compra combustível paga um imposto. Nós garantimos que todas as pessoas que tinham uma casa pagavam um imposto. Então aí o imposto pode ser muito, mas mesmo muito mais baixo. Não precisa ser um imposto alto. Que anda à volta dos 30, 40%, se eu não tenho erro. É assim um bocado elevado. Quem tem uma casa e está a arrendá-la, não fica com muito dinheiro da renda da casa, se pagar os impostos. Se o imposto for residual, se calhar o Estado encaixa muito mais dinheiro, porque está a receber imposto de todas as casas que existem, e a diferença da pessoa que paga a renda não é assim por aí além, e faz uma diferença enorme para as empresas, futuras empresas que receberiam o dinheiro das rendas. Pronto, eu não vou usar mais o vosso tempo. Muito obrigado por estarem desse lado. Até breve.